Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje é atendimento online e quero explicar para vocês como é que funciona. Eu tenho aqui um celular para fazer a videochamada, o notebook aqui, os dois ficam ligados simultaneamente. Enquanto eu estou evoluindo, diálogo com o paciente está relatando a sua demanda, etc. E eu estou aqui anotando tudo, digitando tudo, tá? Por que eu faço isso? Eu eu não quero posteriormente fazer as anotações e colocar aquilo que eu achei que o paciente disse. Eu prefiro colocar tudo na íntegra. Eu sei que dá mais trabalho, obviamente, mas como a gente está falando de saúde mental é uma coisa muito séria. Então a gente tem que levar isso também de maneira muito séria. E tem que ser cuidadoso, mesmo que dê mais trabalho, mas se o resultado for melhor, mais produtivo, e for benéfico ao paciente, a gente tem que pagar o preço, tá? E se dedicar ao trabalho da melhor maneira possível. E depois que eu tenho tudo anotado na íntegra, de maneira integral, como o paciente falou, posteriormente eu vou analisar cada fala, cada anotação, e a partir daí eu vou estudar. Tem as informações aqui, cada relato, cada fala, experiência, tá tudo anotado, tá? Aí eu venho para essas anotações na íntegra e vou estudar caso a caso, tá? E pensar nas melhores técnicas, nas melhores intervenções para, para cada paciente. Muitas vezes nós temos um diagnóstico de depressão, por exemplo. O paciente A tem um diagnóstico de depressão. O paciente B também tem um diagnóstico de depressão. Usarei as mesmas técnicas? Usarei as mesmas intervenções? Compartilharei as mesmas atividades? Não, nem sempre. Nem sempre. Porque o paciente ele tem que ser atendido e tem que ser tratado de acordo com suas particularidades. Isso é muito importante, tá? Mesmo que tenha o mesmo diagnóstico. Contudo, cada pessoa tem suas experiências, tem suas particularidades, visão de mundo, etc. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Por isso que é importante a gente ter todo o registro na íntegra. Cada fala, relato, a experiência, tudo, tudo. Porque nem todo mundo se sente da mesma forma. Nem todo mundo tem a mesma visão das coisas, mesma visão de mundo, tá? São distintas. E é a partir daí que a pessoa vai se observar, observar o outro, ter perspectiva sobre o futuro. E enquanto psicólogo, a gente precisa ter todo esse cuidado, tá? É um trabalho muito sério, saúde mental é coisa seríssima. E a partir do momento que você recebe um paciente, aquele paciente confiou em você. Aquele paciente está abrindo seu coração, está compartilhando com você muitas vezes coisas que ele não tem coragem de compartilhar com ninguém, tá? Então, as emoções do ser humano, o coração do ser humano é um campo sagrado, tá? E a gente tem que honrar, a gente tem que tratar com muito respeito, com muito cuidado, independente de cultura, independente de religião, independente de fé, de condição social, tá? O importante é o ser humano, tratá-lo considerando as suas particularidades, considerando uma prática científica baseada realmente em evidências e buscando essa habilidade de tentar aplicar as técnicas de acordo com a necessidade de cada paciente. E assim, eu estou apresentando aqui esse roteiro, mas como o paciente, ele na psicoterapia, as suas particularidades, as suas necessidades são importantíssimas, nem sempre o roteiro é esse. Porque às vezes a necessidade do paciente não é exatamente a gente estar anotando, não é a gente passar a sessão toda fazendo anotações, perguntas, questionamentos, etc., pensando em uma melhor intervenção. Às vezes o paciente precisa da atenção ali de uma abordagem bem particular para aquele momento. Muitas vezes a gente recebe o paciente quer desabafar, chorar, abrir o coração, e a gente precisa ser bem sensível, tá? A gente não pode ter uma prática engessada. Ó, o consultório clínico é assim e só funciona se for desse jeito. Não é bem assim, tá? Nós precisamos ser flexível, precisamos estar bem atento à necessidade daquele paciente. E, obviamente, que isso exige habilidade, exige uma atenção cuidadosa, uma atenção
onde a gente deve oferecer um acolhimento sincero para que aquele paciente ou aquela paciente se sinta à vontade, né? Então, é bom destacar esse ponto. A gente tem uma estrutura de atendimento, a gente tem um planejamento, nós sabemos cada fase da psicoterapia de maneira muito bem organizada, mas nós não sabemos o que está no coração do paciente. Nós não sabemos quais são as suas necessidades quando ele chega, né, no consultório. Então a gente precisa ouvi-lo. Nós precisamos ouvir o paciente. A gente precisa abrir também o nosso coração, abrir bem os nossos ouvidos, dar bastante atenção e aplicar as teorias, a ciência psicológica, entendendo especialmente a necessidade de cada paciente. Porque somente dessa forma nós vamos alcançar o objetivo principal, que é auxiliar esse paciente a se desenvolver pessoalmente, a ter uma boa qualidade de vida, uma saúde mental equilibrada, para que ele possa desenvolver todas as áreas da sua vida. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar, né? Tem aqui mais um paciente hoje. Um abração para vocês e desejo um final de semana maravilhoso para todos.